grande a encobrir o teu sentimento, que você considera negativo, que quando ele vier muito forte, você não sabe o que fazer com ele. E aí você tem um risco muito maior de adoecer. Sim, com certeza. E as redes sociais são um reflexo muito grande disso, porque a gente sempre tenta mostrar que nós estamos bem, que nós estamos felizes, que estamos fazendo algo legal, e isso afeta muito. A gente acaba sempre Exatamente. achando que tem que estar sendo produtivo, que tem que sempre fazendo algo alegre, sendo que a tristeza é um sentimento que é necessário de ser encarado também. Uhum, sim. E eu acho impressionante isso, né, Laura, que quando a gente estava pesquisando sobre esse tema, para a gente fazer esse podcast, muito impressionante como que a depressão e a ansiedade parece que elas têm uma ligação muito próxima. Então, como o Sim, Sérgio foi muito falando, juntas. e muito dos traços assim iniciais, ou os que levam, estão muito caminhando próximos. Então, muitas vezes aqui nesse podcast, a gente vai estar falando, a gente vai estar citando sobre a depressão por causa disso. Porque parece que elas caminham, são muito próximas, né, Laura? Como a gente pesquisou, e acho que o Sérgio também, o nosso professor aqui, pode dizer isso. Então, elas são muito próximas na medida que, assim, a gente tá partindo de duas coisas falando sobre sentimento, né? A ansiedade, então, ela é essa reação provocada pelo medo, né? É um evento estressor potente, né, que eu não identifico aquilo como sendo pequeno, eu acho que aquilo é muito ruim, que aquilo vai me colocar num risco muito grande, e eu construo para mim que aquilo de fato é muito impactante, então eu vivencio aquele medo de uma maneira tão intensa que ele me causa ansiedade. Uma segunda possibilidade da gente olhar para a ansiedade é que a ansiedade ela é sempre uma sensação negativa diante de um futuro. Eu estou sempre hoje pensando no que vai acontecer depois dessa entrevista, depois no dia seguinte eu já estou pensando no dia à noite, no sábado, eu estou sempre no futuro. E como esse futuro é totalmente incerto, eu me jogo nesse futuro tentando fazer o maior número de hipóteses possíveis do que poderia me acontecer para que eu nunca seja pego de surpresa. Porque uma das maiores sensações de um corpo ansioso é eu não conseguir dar conta do improviso, do inesperado. Então eu preciso me colocar na minha mente várias hipóteses do que pode me acontecer para quando elas acontecerem eu já saber o que fazer. Só que é impossível, porque eu não consigo dar conta de todas essas hipóteses. Então eu entro num looping, num fluxo de um medo do futuro, de um medo da incerteza do futuro e me coloco em estado de tensão. A depressão, ela é uma reação à tristeza. Da mesma maneira que todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo, todo mundo fica triste. E que bom, né? Porque aquela pessoa que fala que nunca ficou triste sempre me assusta. Você pode estar diante de uma personalidade de um psicopata. Definitivamente. Totalmente. Exatamente. Então, assim, a reação da tristeza muito forte é a depressão. Só que tudo isso a gente tem que ter uma ideia de que, assim, tristeza, medo e ansiedade, todos nós sentimos. A gente pode ter, inclusive, uma crise de ansiedade na vida e tudo bem também. Ela está isolada dentro de um contexto, de um gatilho que aconteceu na minha vida num momento de crise. Agora, a questão é que, assim, todos esses sintomas de uma crise, assim, tipo, eventual, que a gente possa sentir de ansiedade, por exemplo, se ela for recorrente, né, por isso que a gente tem uma máxima aí quando a gente pensa em saúde mental, que é, para a gente refletir, para quem estiver ouvindo refletir, que é intensidade, duração e frequência de um sintoma. Porque eu posso me sentir mal, eu posso me sentir com medo, eu posso me sentir numa crise de ansiedade uma vez no mês, ou só quando eu tenho que fazer uma grande escolha, por exemplo. Isso não é um transtorno de ansiedade. Eu sou uma pessoa que vivencia, estou administrando mal a minha relação com os meus medos e com a expectativa que eu tenho do meu futuro. O transtorno de ansiedade, ele tem que estar, no mínimo, ali de 3 a 6 meses, com a intensidade, a duração e a frequência desses sintomas muito elevados. Porque aí, isso deixou de ser um evento, deixou de ser um sintoma e passa a ser um transtorno de ansiedade. Legal, acho muito legal você comentar isso, professor, porque muitas pessoas têm dificuldade de saber isso, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade, até que certo ponto isso é normal, até que momento isso deixa de ser algo normal, porque como o professor falou, eu acho que na situação que a gente vive, chegou um ponto que as pessoas pensam que elas não podem mais ser tristes, que elas não podem mais ser ansiosas. E acho legal a gente estar trazendo esse ponto de que, não, ter ansiedade, ser triste é normal, isso são sentimentos normais.
O que não pode é ter essa frequência e essa intensidade em demasia, né? Exatamente. Acho que todo mundo que está ouvindo tem que pensar assim, tipo, todo mundo vai ter ansiedade, gente. Que bom, todo mundo vai ter tristeza. O problema é que o que você faz, cada um faz com a sua bad, né? Se você mergulha na bad, mergulha fundo na tua bad, você fica por 6 meses nela e fica ali vivendo aquilo, as tuas dores, aquilo de fato não está dentro de uma sensação de saúde mental, de saúde física. Então, assim, tristeza, medo, ansiedade, todo mundo tem. E vai ter várias vezes na vida. E, às vezes, até mais de uma vez no mês, uma crise muito forte de ansiedade. O problema não é esse. O problema é quando a gente deixa de fazer as coisas que a gente sempre faz, entra nesse looping da intensidade, duração e frequência dos sintomas, e aquilo passa a ser um transtorno de ansiedade, ou, se for no caso de uma tristeza que se acentua, um transtorno depressivo. Bom, professor, entrando então nesse mérito da questão de saúde mental, entrando na questão de corpos ansiosos, já vou aproveitar para fazer uma segunda pergunta, que é como funciona o processo de ansiedade no nosso cérebro, porque a gente muitas vezes fala da questão da depressão, ausência de hormônios como serotonina, por exemplo, mas como funciona o processo da ansiedade? Que interessante isso. Primeiro a gente tem que pensar que o medo ela é uma reação nossa, do nosso corpo primitivo. Né? De toda a nossa ancestralidade, a gente pensar, por exemplo, você está diante de um animal, numa caça, numa pré-história, numa época antiga, e aí o teu cérebro ele funciona de duas maneiras, você ataca ou você foge. Né? Essa dualidade de ataque e fuga, obviamente, se você está ali dando um rolezinho e você vê uma onça pintada, você não vai querer abraçá-la. Mas você vai tentar fugir daquela onça, né, obviamente. Mas a gente abstrai dessa questão da pré-história e pensa nos dias de hoje a partir de coisas que a gente vive. Quando vocês têm um problema, quando vocês têm algo para resolver, a gente foge desse problema ou a gente ataca esse problema? Esse é um primeiro perfil que a gente vai dizendo, né? Cada um tem o seu jeito de lidar com isso. Né? E eu não estou dizendo que necessariamente quem sempre ataca o problema não tem ansiedade. É uma maneira de você lidar com aquilo. Né? Então, isso até vai derivar uma outra palavra que a gente ouve muito e é banalizada, que é o estresse. Né? Mas, enfim, voltando para a questão da ansiedade. Isso que a gente está colocando aqui faz para nós, então, uma relação cognitiva que é assim, como que eu lido com as coisas do meu dia? Como que eu lido com as coisas da minha vida? Entre ataque e fuga. Como eu construo isso? Né? Como eu construo o meu modo de viver? Tá? Essa é uma questão. Segunda questão, se você coloca duas pessoas diante de um mesmo evento, nem sempre elas vão reagir da mesma maneira. Né? Então, vamos supor, você está uma mesma notícia triste, assim, cada um vai reagir de um ponto. Por quê? Porque o que a gente que popularmente a gente tem chamado muito de gatilhos, né? Esses gatilhos, eles funcionam diferentes de pessoa a pessoa, porque há um registro, uma memória afetiva sobre o que aquilo representa na história daquela pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa que lidou muito com perdas, ela sei lá, terminar um relacionamento, ela sair de um emprego, fechar o ciclo de uma universidade, coloca nela um gatilho. Qual é o gatilho? Eu estou de novo por mim mesmo, eu estou de novo tendo que enfrentar isso. Né? Então, administrar os nossos gatilhos, administrar como a gente reage a cada evento, é uma etapa. Tanto que a gente fala que uma das melhores maneiras da gente conhecer como a gente reage nessa questão de ataque e fuga é a gente refletir. Quais são os eventos que tiram a gente do nosso estado de tranquilidade, do nosso equilíbrio, que a gente chama de eventos